tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos abordar um tema relacionado à perfeição, porque nós vamos falar dos defeitos e perfeições do ser humano. Então, antes de iniciarmos, eu vou começar com uma oração. Então, que Jesus esteja nesse momento presente em todos os lares, esteja presente conosco em mais estas jornadas de reflexão, que o nosso estudo de hoje possa ajudar a cada um de nós a analisar, pensar e elaborar cada ensino que essa doutrina dos Espíritos nos traz para a nossa própria evolução espiritual. Que assim seja. Então vamos lá. Eu peguei o livro, quem já me segue, já me acompanha, gosto muito desse livro, que é o Terapia da Paz, do Donizete Pinheiro. E aí tem uma historinha aqui que eu vou ler para a gente. Chama Defeitos a história. Um homem tinha 2 potes para água e ele os transportava nos ombros, cada um pendurado numa ponta de um cabo de madeira. Um dos potes era rachado e quando o homem voltava para casa, estava sempre pela metade, pois a outra metade da água se perdia pelo caminho. O pote rachado se sentia envergonhado por nunca conseguir fazer o serviço direito. Além disso, era humilhado pelo outro pote, que se mostrava orgulhoso do seu desempenho. Depois de algum tempo, não suportando mais aquela situação, o pote rachado disse ao homem que era melhor deixá-lo de lado e arrumar um outro pote que conseguisse fazer o serviço melhor do que ele. E o homem disse ao pote: Hoje, quando formos novamente buscar água, quero que você veja o caminho de volta. E assim fizeram. O pote então observou que em todo o caminho, do seu lado, havia flores, ao passo que do outro lado, o do pote inteiro, nada havia. O homem explicou ao pote: Eu sempre soube do seu defeito e resolvi me aproveitar dele. Assim, plantei sementes e flores do seu lado, e cada dia, enquanto eu volto do riacho, você as rega. Por 2 anos eu tenho sido capaz de colher estas lindas flores para decorar a mesa. Se você não fosse do jeito que é, não queria ter esta beleza para agraciar a casa. Então, olha que só que interessante. O defeito dele acabou florindo, literalmente falando, numa coisa mais bela, numa coisa boa. Então, não é porque ele tinha um defeito que ele não era capaz de fazer, não era capaz de conquistar as suas próprias coisas. E aí eu quero refletir junto com vocês no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se chama Sede Perfeitos. E ele começa, Allan Kardec, apontando os caracteres da perfeição, o primeiro item. E aí ele vai falar que Deus é o que possui a perfeição infinita em todas as coisas, como a máxima que Jesus nos traz, né? Sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Então, tomada ao pé da letra, nós precisaríamos atingir essa perfeição absoluta. Mas, se considerado que nós atingiríamos essa perfeição absoluta igual a Deus, a gente ia se tornar igual a Ele. E isso não é admissível. Nós não somos como Deus. Nós estamos tentando chegar às características de uma perfeição como Deus. Então, a humanidade, ela vai conseguir chegar nesse momento de uma perfeição. O homem é capaz disso da sua própria evolução. E aí a gente pode observar que
A partir dos nossos defeitos, dos nossos vícios, a gente observando e analisando aquilo, a gente vai conseguir melhorar. Claro, a gente tem que ter o olhar para aquilo, analisar e conseguir melhorar. E aí nós vamos atingir esta perfeição, entre aspas, aqui, né? Então, na nossa historinha, na reflexão do Donizete Pinheiro, ele traz assim, ó, que todos estamos aqui para aprender e crescer, e vamos desenvolver as potencialidades do amor e da sabedoria. Então, Deus sabe das nossas imperfeições e Ele vai estar sempre nos dando oportunidades de aprendizado para a gente evoluir e chegar a uma perfeição. Então, seja qual situação ou local que estivermos, a gente pode tirar boas e ótimas lições de lá. E mesmo que tenhamos defeitos, situações a corrigir ainda. Então, ele fala assim, ó, quem parar para analisar e refletir sobre tudo o que acontece ao seu redor, crescerá em espírito e será muito mais feliz. Por isso, quando percebermos que o próximo tem algum defeito, não devemos desprezá-lo e muito menos submetê-lo à humilhação. Pelo contrário, devemos nos valer das suas possibilidades, ajudá-lo a crescer conforme as suas possibilidades. Porque todos nós somos imperfeitos, todos nós carregamos essas imperfeições e essas situações. Então, não nos cabe julgar o defeito do outro a partir do momento que eu também tenho meus próprios defeitos, né? E aí, Kardec vai trazer para a gente no capítulo de Perfeitos ainda, o item O Homem de Bem, que ele vai falar que aquele verdadeiro homem de bem é aquele que vai praticar a lei de justiça, de amor e de caridade, em sua maior pureza. E aquele homem de bem é aquele que vai interrogar a sua própria consciência, verificar seus próprios atos e perceber se violou algumas leis, se violou até a liberdade, o direito do próximo. E se nós percebermos esse erro e analisando, corrigirmos, nós vamos fazer o caminho mais correto, porque não vamos conseguir ficar isentos de errar. Mas se eu analisar que eu fiz errado, analisar que eu não consegui fazer, então, ó, é uma, como é a palavra? É uma vantagem até, é, é bom nós percebermos, por exemplo, um defeito, uma situação. Não entendo a palavra defeito como ruim, mas algo que eu não consiga de fato executar, fazer aquilo, mas que eu sabendo disso, dentro das minhas possibilidades, vou fazer o meu melhor, vou fazer o máximo para aquilo lá ser melhor. Como o do vaso quebrado, ele não sabia que ele estava fazendo, é, é, regando as flores que o homem tinha colocado sementinhas para florir. Mas ele estava tentando fazer o seu melhor, sabia da sua condição de quebrado, sabia que não estava levando todo o conteúdo daquela água, mas fez o seu melhor enquanto ele esteve ali. E aí, o Donizete vai continuar refletindo com a gente que o mundo em que todos os seus habitantes sejam perfeitos é um mundo de anjos. E estamos ainda longe de alcançar essa condição. E ele lembra que não somos todos iguais. E Deus nos coloca juntos para que um ajude o outro, que um analise e veja o do outro que ele consegue fazer e que eu posso também conseguir. Ou que o outro veja o defeito daquele e que este que não tem esse defeito, entre aspas, né? Todo mundo tem um defeito, todo mundo tem uma limitação, mas que analise a partir do outro, que dentro das possibilidades que ele tem, ele faz o que ele pode, o melhor o que ele pode.
dentro das possibilidades que ele tem. E isso é um amor ao próximo. Isso é ver as potencialidades de cada um. Analisar que ele não é sozinho nessa situação de ter um defeito, eu também tenho. Eu também preciso analisar as minhas limitações e incapacidade de determinadas coisas. E essa forma de olhar para o próximo disso aumenta até as capacidades de solidariedade. Quando eu posso ver o que o outro não consegue, eu posso ajudá-lo nisso. Ao mesmo tempo, o outro, o próximo, vai poder me ajudar em outras questões. Então, vamos ter mais paciência com as limitações do próximo, tolerância com a falta dos erros. Nem todos são capazes de fazer aquilo que você às vezes faz muito bem, mas que o outro tem uma limitação e uma dificuldade tremenda para conseguir aquilo. E aí, vamos dar o melhor para nós, semeando flores por aí, é, molhando a terra, seja a terra como planeta ou a terra como terra mesmo, para a gente colher depois ótimos frutos, as flores daquele resultado que nós fizemos. Então, não vamos nos esquecer que esses é, sede perfeitos também cabe ao espírita, ao dever do espírita como um ser que já compreende um pouco mais alguns assuntos, já entende algumas questões do mundo espiritual, da vida como ela é. Conhecemos outras coisas que são diferentes de alguns que não conhecem. Então, vamos utilizar isso a nosso favor e a favor do próximo. Que eu, sabendo que eu posso analisar a mim mesma, observar os meus próprios defeitos, observar o que eu consigo e o que eu não consigo, a partir disso, o que eu posso fazer para ajudar a todos, o que eu posso fazer para ser a melhor pessoa e evoluir a mim, ajudar o próximo a evoluir e ajudar o planeta a evoluir. Então, é muito interessante a gente pensar nas tantas e tantas dificuldades que ainda vemos em pessoas nesse planeta, nessa era digital tão revolucionária que cresce, que aumenta a cada instante, que evolui tão rapidamente, e tem pessoas que ainda não conseguem acompanhar esse processo tecnológico que está evoluindo com tanta rapidez. Então, se eu posso ajudar o outro a compreender, a ajudar a ensinar, como é que eu posso ajudar ele a fazer determinada situação, acessar um vídeo, ver alguma coisa na internet, gravar um vídeo. A gente pode ajudar um idoso a conseguir se comunicar pelas redes sociais, que é uma distração e é também um estímulo à memória deles, um estímulo a algumas características que o idoso vai perdendo com o tempo. E aí, se os mais novos conseguem ajudar esses mais velhos, por que não? E aí é um defeito entre aspas, que é uma limitação daquele ser que é de outra época, que ainda não acompanhou esse processo tecnológico, mas que ainda pode aprender, ainda pode evoluir, ainda pode adquirir esses novos conhecimentos. Então, vai dos mais novos a poder ajudar também esses, né? Então, a cada um de nós, se analisarmos os defeitinhos que temos, analisar os defeitos grandes que temos, é importantíssimo observar a si mesmo, ainda o que erramos, ainda o que fazemos errado, que a gente faz coisa errada sim. Mas o que eu posso fazer a partir de agora, o que eu posso melhorar nisso, o que eu posso melhorar naquilo, analisar e corrigir. Ou dentro do meu defeito, aquilo que eu posso fazer de bom uso a partir daquilo que tem. Gente, é essa a reflexão que eu queria trazer para vocês essa semana. Para a gente analisar o quanto Deus é bom, é misericordioso, é justiça,
É verdade, novamente, que eu já falei que ele é bom, amoroso, que nos permite, principalmente através dessa doutrina espírita que tanto nos acalenta, nos conforta através das mensagens dos espíritos, da doutrina codificada por Allan Kardec, que nos permite ver isso tudo, aprender e aprender a melhorar, aprender a evoluir. Então, saibamos lidar com as limitações do outro, saibamos lidar com os defeitos do outro e, a partir disso, também poder ajudar o próximo. Assim como analisarmos aquilo que nós também temos de defeito, de limitação, de deficiência. A deficiência é aquela situação que falta algo, da déficit, que não temos capacidade para aquilo, mas dentro daquelas capacidades que eu tenho, o que eu consigo desenvolver da melhor forma possível, adequadamente. Então é isso. Eu quero muito que vocês analisem a partir dos conhecimentos espíritas que temos. Vão lá, retomem o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, nessa análise sobre a perfeição e do que a gente ainda pode fazer, tanto no cuidado do corpo como do espírito, os deveres que temos, o dever principalmente de sermos espíritas, os bons espíritas. Então, cabe-nos, a partir desse conhecimento, analisar esse tema dos defeitos e as potencialidades do ser humano. Então, eu quero que todos fiquem com Deus, que Jesus ampare e conforte o coração de cada um. Essa mensagem em breve possa ficar implantada no coração de todos. Que assim seja. Nesse instante, peço que elevemos o nosso pensamento ao mais alto, nos conectando com todos aqueles que vêm até nós em nome de Jesus. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação. Dai luz àqueles que procuram a verdade. E ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber da fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão. Todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos, de alguma sorte, merecer vossa misericórdia. Deus,
Dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja.